dia, amada igreja. Bom dia. Deus é bom Em todos os tempos. em todos os tempos. Deus é bom. Mais do que uma igreja, Somos uma família. soldados de Cristo. Pronto. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, versículo 21. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. A mensagem que eu trago para hoje, para os irmãos, é que faça parte daquilo que prevalecerá. Faça parte daquilo que prevalecerá. Quem trouxe a sua Bíblia, põe a mão no ar. Ok, vamos fazer aqui várias leituras. Aqueles que não tiverem a Bíblia física, também podem abrir nos telefones para poderem acompanhar a leitura. A primeira leitura é essa que fizemos em Efésios capítulo 3, versículo 21. Vamos abrir Hebreus capítulo 1, versículo 5 a 6. Hebreus capítulo 1, versículo 5 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Porque a qual... Hebreus capítulo 1, versículo 5 a 6. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ainda no mesmo capítulo, versículo 10, assim diz a palavra: E tu, Senhor, no princípio fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Palavra da salvação. A família de Deus, a família cristã, foi criada para a honra e glória do Senhor. Neste preciso momento existe, segundo a estatística, existe cerca de 2 bilhões por aí de pessoas que estão congregadas em nome de Cristo. Isso representa mais do que a Índia e a China juntas. Quer dizer, a igreja é uma instituição forte, a igreja é realmente poderosa. E essa foi a preocupação de Cristo. A primeira coisa que Cristo se preocupou foi a igreja, conforme podemos ver em Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Cristo não se preocupou em criar um governo, em criar uma equipa de futebol, nem muito
muito menos um negócio de sucesso. A preocupação de Cristo foi criar uma igreja para honra e glória do Senhor. Há muitos, principalmente aqui onde nós nos encontramos, há muitas pessoas que dizem: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas não preciso ir à igreja, porque a igreja está aqui no meu coração. Essa é uma teoria errada, é um pensamento errado, porque todos nós precisamos de uma igreja. E quando falamos da igreja, tecnicamente dizemos: nós vamos à igreja, eu vou à igreja. O que é errado, porque nós pertencemos a uma igreja. Nós não vamos à igreja como tal. A igreja não é essas paredes que nós estamos a ver aqui. A igreja somos todos nós, uma família cristã. Então, erradamente nós dissemos: vamos à igreja. Nós pertencemos a uma igreja. A igreja não são essas paredes que nós estamos a ver aqui. O correto será sempre dizer: nós vamos a um serviço ministerial, nós vamos a um estudo bíblico, nós vamos a um culto de louvor ou qualquer coisa assim, e não ir à igreja. E aqui, quando estamos a falar da igreja, não estamos propriamente de uma igreja cristã, não estamos propriamente a falar dos católicos, dos metodistas, dos batistas. Não é disso que nós estamos a falar. Estamos a falar de uma igreja cristã. Uma igreja cristã que aglomera todos. A igreja é de Cristo. E isto são apenas denominações. Metodistas, evangélicos, pentecostais são apenas denominações. E o que é uma igreja, amados irmãos? O que é, na realidade, uma igreja? Conforme disse no princípio, a igreja não é o edifício que nós nos encontramos, não são as quatro paredes, né, em que nós estamos. A igreja é um conjunto de pessoas que se encontram reunidos falando em nome de Cristo. E ela existe aqui na terra, tal como nos céus. Ela existe na terra, tal como nos céus. A palavra do Senhor em 1 Timóteo, podemos ler, capítulo 3, versículo 15 a 16. Assim diz a palavra do Senhor em 1 Timóteo. Capítulo 3, versículo 15 a 16. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Palavra da salvação. Também a palavra em São Marcos capítulo 16,
São Marcos capítulo 16, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. São Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê, esse será condenado. Palavra de salvação. Para sermos, esse é um dos critérios para nós fazermos parte de uma família cristã. Temos que crer e ser batizados. Basta apenas crer e sermos batizados para pertencermos a uma família cristã. 2 Coríntios, capítulo 8, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 5. Assim diz a palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 5. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram como nos esperavam, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Amados irmãos, o nosso objetivo principal na igreja, na família cristã, é primeiro servirmos a Deus e depois também servirmos, apoiarmos aos outros irmãos, conforme nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 a 5. E aqui vou ler o versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, para si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Nós estamos na igreja, estamos nessa família cristã, para primeiro servirmos a Deus e depois também servirmos aos outros irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 5. Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor. E assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Amém? Individualmente nós somos membros uns dos outros. 1 Coríntios capítulo 12, também podemos ler 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Vou pular aqui para o versículo 25 a 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado
uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Amada igreja, o que é que nós estamos aqui a dizer praticamente? Estamos aqui a dizer que a igreja é uma família cristã nos céus e na terra. O segundo ponto que nós devemos reter é que a igreja é composta de salvos e batizados. Para ser salvo, basta somente crer. A igreja está ao serviço de Deus e de outros irmãos. A igreja está ao serviço de Deus e de outros irmãos. O outro ponto que nós também devemos reter em tudo isso em todas essas leituras bíblicas que nós aqui fizemos, é que nós somos pessoas que estamos a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Nós não estamos aqui em vão, nós estamos a nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Esse é um dos nossos objetivos principais como igreja. Quais são os benefícios de pertencer a uma família cristã? Quais os benefícios que nós temos de pertencer a uma família cristã? O primeiro benefício é a nossa identidade. Nós temos uma identidade como cristãos. Somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Por isso é que somos cristãos. Essa é a nossa identidade principal. As pessoas, quando não se revêem nessa identidade cristã, procuram várias outras identidades, ou podemos dizer afiliações. Uns procuram identidades em partidos políticos, outros em grupos de futebol, né? Outros nas redes sociais, procuram essa identidade. Mas a nossa identidade está em Cristo Jesus. A identidade das pessoas não está naquilo que eles possuem, mas está no relacionamento que nós temos uns com os outros. É o relacionamento que cria a identidade. Por isso é que nós ouvimos o irmão, quando se apresentou, disse: vem lá, Maria Madalena, Esperança Cardoso. Essa é a identidade dele. É aí onde ele criou o seu relacionamento. Ele se revê na Esperança Cardoso. Amém, amados irmãos? E como cristãos, um dos maiores benefícios que nós temos é essa identidade, né? A mãe Dina normalmente fala da igreja dela. Ela se refere, né, nessa identidade. Esse é o benefício que nós temos quando pertencemos a uma família cristã. O segundo benefício de pertencermos a uma família cristã, antes de eu passar para o segundo benefício, ia ler aqui Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios 2, 19. Efésios capítulo 2, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor. E conheceu o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Palavra da salvação. Uma das coisas que
vai permanecer até a eternidade é exatamente a família cristã. É a igreja. A nossa família espiritual é mais importante do que a nossa família física. Deus usou a família física para nos encaminhar na nossa família espiritual. A família física não prevalecerá para sempre. Vai haver divórcios, as pessoas vão se separar, vai haver mortes, vamos nos separar, uns mais cedo, os outros mais tarde. Uns, por motivos de trabalho, terão que se deslocar em outras zonas. Eu me lembro quando era mais pequeno, em nossa casa viviam cerca de 20 ou 30 pessoas. Naquele tempo vivia-se assim. As famílias eram realmente grandes, mas conseguíamos viver, todo mundo comia. E com o andar do tempo, o meu pai faleceu, algumas irmãs, algumas primas, que também eram irmãs, primas e irmãs, acabaram por casar, têm as próprias casas, e olha, e o número reduziu. De 30 a 20, passamos aí para uns 8 ou 10 pessoas. As pessoas foram crescendo, o número foi cada vez mais diminuindo. A minha tia acabou por ficar com 3 ou... E hoje, a casa onde nós vivíamos foi vendida. Não, pediram que mudássemos para uma outra casa. E nessa mesma casa, a minha tia também já não está lá. Acabou por alugar e tem aí inquilinos, ela mudou-se para um outro sítio. Para dizer que a família física não durará para sempre, mas a família cristã, essa prevalecerá para sempre. É a família mais importante que nós temos em nossas vidas. Assim, diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Hebreus, capítulo 2, versículo 11. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmãos. Palavra da salvação. Por isso é que nós nos chamamos de irmãos. Somos irmãos em Cristo. Porque temos a mesma identidade. E a nossa identidade é Cristo. O segundo benefício que nós temos como família cristã é que somos templo de Deus. Templo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e o Espírito de Deus que habita em vós. Todos nós juntos formamos o templo de Deus. E aqui estamos a comparar com a estrutura física, né? Cada um tem o seu papel dentro dessa estrutura. É preciso que se faça primeiro as fundações, as vigas, erguer as paredes, as portas,
até chegarmos ao ar-condicionado, cada um tem o seu papel. E o ar-condicionado hoje aqui está a fazer um papel essencial. Então, nós também, na família de Deus, somos comparados com o templo de Deus. Todos nós juntos é que formamos esse templo. O versículo 21 ainda, Efésios 2, capítulo 2, versículo 21 a 22. Efésios capítulo 2, versículo 21 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. Efésios 2, capítulo 21. Efésios capítulo 2, versículo 21 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Palavra da salvação. Romanos capítulo 1, versículo 12. Romanos capítulo 1, versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como a minha. Palavra da salvação. Graças a Deus. O terceiro ponto é que a igreja é comparada como um corpo. Somos um corpo. E vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Em Romanos, capítulo 12, versículo 4, também nos diz os benefícios de pertencermos a uma família cristã. Romanos 12, 4 a 5. Porque assim como num corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Individualmente somos membros uns dos outros. Nós estamos na igreja para servir a Deus e também para servir aos outros irmãos. E nós encontramos esse conforto quando estamos na igreja, principalmente quando recebemos visita, quando estamos em momentos de desalento, quando pensamos que tudo vai desabar. Lá vem a igreja para nos apoiar, para nos suportar. Por isso, somos membros de um só corpo. Estamos aí para nos apoiarmos uns aos outros. O nosso propósito aqui na Terra deve ser alcançado com a ajuda dos outros irmãos. Os outros irmãos é que devem alcançar, devem ajudar-nos a atingir o nosso propósito. Sozinhos nós não vamos a lado nenhum. Precisamos da ajuda dos outros irmãos aqui na igreja. Por isso é que há esse benefício de pertencermos a uma família cristã. Há esse benefício, amados irmãos. O quarto benefício é que somos comparados a um rebanho. Né? Somos protegidos e cuidados, conforme podemos ler em Salmos de número 100, versículo 3. Salmos de número 100, versículo 3.
Salmo de número 100. Só abrir aqui. Salmo 103. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo do céu e ovelhas do seu pasto. Estamos a ser comparados aqui a um rebanho, a um pasto. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Podemos também ler em Gálatas capítulo 6, versículo 2. Sim, Gálatas 6, 2. Aqui, Gálatas 6, 2, onde está? Alguém já encontrou? Pode fazer a leitura, por favor. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Graças a Deus. Nós estamos na igreja para levar as cargas uns dos outros. Somos também comparados como um jardim. Um jardim. Quando estamos em Cristo, quando estamos na igreja, somos comparados a um jardim. Podemos ver isso em Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículo 1 a 5. São João 15, 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor, São João capítulo 15, 1 a 5. E eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vaga em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vaga de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós a vaga. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Nós aqui estamos a ser comparados a uma videira, né? Quem está em Cristo é muito produtivo. Quando nós estamos na igreja, na família cristã, nos tornamos diferenciados e nos tornamos bastante produtivos. E as pessoas admiram-se como é que esse tem tempo para estar na igreja, com tanto trabalho que há. Num país onde há tanta correria, mas as pessoas ainda encontram tempo para adorar ao Senhor. Por quê? Porque quando nós estamos em Cristo, encontramos essa força, esse alento, somos bastante produtivos. Essa é a palavra do Senhor que eu trago para os meus amados irmãos. Amém? Amém. Oremos. Amado Deus, bendito Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essas palavras que o Senhor nos trouxe no dia de hoje, que elas possam encontrar um caminho fértil em nossos corações. É o que nós estamos a te pedir, agora e sempre, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.